Hoje nós vamos aprender a jogar xadrez. O xadrez é um dos jogos mais antigos e um dos mais requisitados jogos pelos nobres. Primeiramente, nós temos as peças. Nós temos um rei, uma dama, duas torres, dois bispos, dois cavalos e 8 peões. O jogo de xadrez ele é feito sempre por duas pessoas. Nós temos os símbolos, que são esses que vocês acabaram de ver. Então, cada jogador tem esses números de peças. No início, as peças eram sempre confeccionadas na cor branca ou preta. E tinha-se uma tradição de dizer o seguinte: uma rainha, quando veste um vestido branco, ela vai calçar um calçado branco. E uma rainha, quando veste um vestido preto, vai calçar um vestido preto. Portanto, essa é a posição inicial das peças no tabuleiro. Sempre colocamos a rainha primeiro. A rainha preta fica na casa preta. A rainha branca na casa branca, em frente aos seus adversários. Portanto, os reis, eles ficam à frente do seu adversário e assim como as rainhas, à frente da rainha adversária. Se inicia-se pelo fim do tabuleiro e cada jogador vai colocar as suas peças. A colocação das peças é na seguinte posição: rainha preta, casa preta, rainha branca, casa branca, o rei ao centro, do lado da rainha. Em torno da rainha fica o clero, que aqui no nosso caso é representado pelo bispo. Em volta do bispo, nós temos os cavalos, que representam a guarda, e em torno da guarda, as torres, que representam os muros do castelo. E sempre à frente do tabuleiro, nós temos o peão, que são as pessoas, os vassalos, aqueles que vão para a guerra e que vão para poder morrer em troca da captura de um novo reino. O que nós temos aqui então? Quando a gente aprende o movimento das peças, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então vamos lá. Vou ensinar para vocês o xadrez com uma aula de história medieval. Os reis que nós temos, que nós tínhamos na época das cruzadas, eles eram gordos e eles não pulavam mais do que uma casa. Então eles só andam uma casa para a diagonal ou para o lado. A rainha tem movimento livre. Com esse movimento livre, a rainha pode ir para onde ela quiser. Ela pode andar para o lado, para frente, para a diagonal. Porém, ela não salta. O bispo tem um movimento mais amplo que o rei. Porém, ele só anda na diagonal. Os cavalos, eles saltam, certo? Os cavalos saltam obstáculos e as torres ficam em volta do castelo. E os peões, aqueles que vão para a guerra, têm um movimento mais restrito. Eles andam para frente e capturam do lado. O objetivo do xadrez não é saltar sobre a peça para poder comê-la, como nós falamos na dama. O objetivo do xadrez é capturar o nosso adversário. Então agora vamos a cada peça para que a gente aprenda os seus movimentos. Vai ficar facinho de aprender. Depois é só treinar um pouquinho que dá para a gente ser um campeão de xadrez. Hoje o xadrez já é utilizado até nas Olimpíadas. Existem Olimpíadas de xadrez. O xadrez é um dos jogos que mais desenvolvem a percepção. Ele desenvolve a capacidade de raciocínio lógico, matemático
E ele desenvolve também a habilidade de construir estratégias de jogos. Vamos lá. Nós vamos desenhar aqui agora as peças que eu tenho no meu tabuleiro. São as peças que ficam lá no fundo do meu tabuleiro. Então, nós temos aqui o rei. Nós temos a rainha, que vai ficar, né, ao lado do rei. Quem comandava na época das cruzadas os reinos era o rei e a rainha. Porém, nós tínhamos ao lado, né, sempre nos castelos, nós tínhamos uma representação religiosa. Então, nós tínhamos o clero, que aqui no tabuleiro é representado pelos bispos. Nós temos 2 bispos e eles ficam sempre em volta da nobreza. Eles ficam ali juntinho mesmo da nobreza, ok? São eles que dão os conselhos, são eles que ouvem os clamores dos reis, são eles que estão ali sempre observando tudo que está por volta, tudo que vem de fora do castelo para dentro e dão sempre a opinião sobre o que vai sair de dentro do castelo, como serão as estratégias de batalha. Em torno também nós temos aqui representado pelo cavalo, nós temos a guarda, né? Sempre o capitão da guarda, nesse caso representado pelo cavalo. São 2 também. Eles não têm uma representação tão grande quanto o clero, mas a guarda é ela que resolve. As guerras são detalhadas, elas são elaboradas pela guarda, aprovadas pelo clero e comandadas pelo rei, sempre à distância. O rei não vai para a guerra. E temos as torres que representam o castelo. O objetivo do nosso jogo é capturar o castelo adversário. Quando nós capturamos o castelo adversário, nós estamos capturando o quê? Toda a riqueza desse castelo. Toda a riqueza que esse rei tem consigo é capturada e ela passa a ser de poder, né, do outro representante, do outro nobre. Então vamos agora ao movimento das peças. O rei, lembra que eu disse que os reis na época das cruzadas eles eram bem gordinhos? Eles só comiam e dormiam e simplesmente obedeciam o que os outros falassem, eles obedeciam e davam o comando final. Então, seus movimentos eram bem curtos. Eles não pulavam casa nenhuma, eles não andavam 2 casas. Eles simplesmente andavam uma casa por vez. Ele só andava na diagonal, frente, para trás, para os lados, mas apenas uma casa de cada vez. Já a rainha, como é a mulher que manda em casa, ela tem uma visão mais global, ela tem movimentos amplos, ela pode andar para o lado que ela quiser dentro do castelo, dentro do tabuleiro, ela tem limites mínimos. A rainha, ela pode andar na diagonal, pode andar para o lado, pode andar para o outro, pode andar para frente, pode andar para trás. O único movimento que a rainha não pode fazer é o de saltar, porque elas vestiam vestidos longos. Portanto, saltar um obstáculo se tornava difícil naquela época. Então, esse movimento a rainha não tem. Ela não pode saltar sobre nenhum adversário.
Lembre-se sempre, nós não comemos peça no xadrez, nós capturamos adversários. Nós matamos o nosso adversário. Agora nós vamos para o movimento do bispo. O bispo, lembra que eu falei com vocês que os movimentos do bispo, ele é um movimento bem amplo dentro dos castelos. O bispo, ele anda nas diagonais, sempre em diagonal. Para trás na diagonal, para frente na diagonal. Porém, ele não pode saltar também. Os nossos bispos, né, o nosso clero, as pessoas que representam o clero, elas usavam batina. E o batina são vestidos. Não dá para pular ninguém. Então, movimentos restritos. Já o cavalo, ele tem um movimento, não é um movimento tão amplo quanto o da rainha, mas é um movimento e que dá para ele uma certa vantagem. O cavalo, para poder manter o seu movimento, ele pode saltar um obstáculo. Portanto, ele pode saltar, aliás, um obstáculo, uma peça adversária, a fim de capturar outra peça. Inclusive, peças do seu próprio tabuleiro. São peças do seu próprio comando, da sua própria cor. Ele pode saltar essa peça e capturar a peça no momento final, ok? Porém, o barulho do cavalo sempre é esse, é o barulho de trote. Sempre em 3. Nós vamos trabalhar o movimento do cavalo, ok? O cavalo, ele se movimenta em L. Vamos mostrar o movimento. 1, 2, 3. Sempre com 3 batidas. São as batidas do casco do cavalo. Ele está em uma casa, ele pula para outra, ele saiu da sua casa, pula para outra e anda para um lado. Ele pode também, ele pode mandar esse L, ele pode andar com L de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de lado, ok? Sempre movimento em L. Ele pode andar para frente e para trás. Não interessa, esse L pode ficar em qualquer posição. Sempre dessa forma, são 3 pontinhos, mais um para o lado. Ou um para o lado, mais 2 pontinhos. Sempre na batida do seu casco. Ou 3, ou certo? Podendo pular obstáculos adversários ou podendo pular seus próprios companheiros. Cavalos saltam, cavalos pulam obstáculos. Lembrando sempre, ele só vai capturar a peça onde ele parar no seu movimento em L. Aí sim, ele captura o seu adversário. Agora vamos para a nossa torre. A torre representa os muros do castelo. Elas ficam em volta do castelo. É a proteção do castelo. São construídos de pedras, de rochas, são muros altos. Os muros não andam na diagonal. Os muros eles só vão andar para o lado ou para frente, ou para trás, ou para o outro lado. Porém, o muro não salta obstáculo. Por quê? O muro tem alicerce, e os alicerces são fundos. Então, não dá para poder pular obstáculo. Ele vai capturar a peça onde ele parar.
para frente, para trás, para um lado ou para o outro. Nunca em diagonal. Certo? Agora, nós vamos para o movimento dos peões. Um peão, ele tem um movimento mais restrito. Porém, quando ele sai do seu castelo, ele tem um movimento mais amplo. Na primeira jogada de um peão, ele pode andar 2 casas. Porque em volta dos nossos castelos tinham calabouços, né? Aqueles rios que cercavam, que normalmente colocavam jacarés, piranhas, para poder defender o nosso castelo. Então, o movimento dos peões, eles são movimentos. Na primeira saída, ele pode andar 2 casas, apenas no primeiro movimento. Ele pode pular 2 casas. Esse pulo de 2 casas, ele vai ser optativo. Eu vou optar por pular 2 casas ou não. Depende da mente daquela pessoa que está jogando. E qual é a estratégia de jogo que ela pretende fazer. O movimento dos peões, ele é sempre, o peão não anda para o lado, ele só anda para frente. É como nas grandes cruzadas. Os guerreiros, eles vão sempre para frente, eles não voltam para trás. Eles não têm movimento de retorno para o castelo. Eles dão a sua vida pelo rei. Naquela época, eles ainda não tinham armas de fogo. Eles usavam espadas. E como eles tiravam as espadas da bainha, da cinta, essas espadas ficavam sempre do lado do seu corpo. Então, qual é o movimento de captura do inimigo? Sempre na diagonal. Quando eu tiro a minha espada da minha cinta, do lado esquerdo, com a minha mão direita, eu a jogo para a minha diagonal direita. Se eu tirar com a mão esquerda, se eu for o canhoto, e tirar com a mão esquerda, eu vou tirar essa espada da minha cinta e vou jogá-la para a minha diagonal esquerda. Portanto, a minha captura é sempre na diagonal. O peão anda para frente, mas só captura na diagonal. Ele só pode matar uma peça adversária na diagonal. Vantagem de ser um peão? Quase nenhuma. Quase todos morrem à frente do tabuleiro. São as primeiras peças a serem capturadas. Portanto, se um peão conseguir se salvar e chegar no final do tabuleiro, do outro lado, ele entrar no castelo adversário, ele pode se tornar um nobre. Então, pega-se uma peça de outras jogadas, ou até mesmo de outros jogos, e eu posso transformar o meu peão numa rainha, posso transformar o meu peão num bispo, num cavalo ou numa torre. Vai depender da estratégia que eu quero seguir. Esses são todos os movimentos das peças do xadrez. Não é um jogo complicado. É muito bom o xadrez. Como eu disse para vocês, é um dos jogos que mais desenvolve o raciocínio lógico e matemático, porque o xadrez, ele induz a estratégias. Você tem que ter uma visão ampla, tem que ter uma visão de futuro, você tem que pensar no movimento que o seu adversário pode fazer, então você vai construir estratégias. Se o meu adversário fizer isso, o que pode acontecer?